A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós louvamos ao nosso Deus por mais esse dia, essa oportunidade. Nós podemos estar aí compartilhando da palavra do nosso Deus. E gostaria de, nessa oportunidade, estarmos meditando na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43, nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos atos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós louvamos a Deus por essa palavra, a palavra que nós sempre costumamos meditar sobre ela e é muito comentada às vezes em nosso meio evangélico, às vezes em nossos cultos, nossos ensinos. E eu queria, nessa oportunidade, estar comentando acerca desses dois malfeitores, desses dois homens que foram crucificados ao lado de Cristo. Enquanto que um teve a oportunidade e recebeu ali o arrependimento, o outro apenas cobrava a posição de Cristo para que descesse da cruz e o libertasse. Nesses 4 versículos que nós lemos nessa oportunidade, meus irmãos, nós encontramos aquela famosa essência do Evangelho. Encontramos a descrença e a fé, encontramos a dureza de coração e o sincero arrependimento. Encontramos ali 2 escolhas: crer em Jesus Cristo ou rejeitá-lo. 2 homens e 2 reações a Jesus Cristo. No final das contas, há apenas essas 2. O pedido do malfeitor revela a suprema graça de Deus. Apesar de não ter mais nada para oferecer ao Senhor, o pedido dele é aceito baseado somente na sua absoluta dependência de Jesus Cristo. Jesus não desapontou naquela hora e não irá desapontar a ninguém, desde que se volte para ele como Senhor e Salvador. Então esse texto nos ensina essas 4 posições desse ensino desses 2 malfeitores. Ensina que ele faz um pedido e também nos mostra que Cristo não desapontou aquele homem. E Cristo ele não desaponta ninguém. Ele não deixa ninguém desapontado. E eu queria, nessa oportunidade em que Deus colocou essa palavra em nossos corações, falar sobre esse assunto, em que, de que lado você está? Nós vimos ali o ladrão à esquerda, nós vimos um à direita, e nós vemos Cristo como centro daquela crucificação. E eu queria focar nesse assunto. De que lado que você está? De que lado que muitas vezes quando nós paramos para fazer uma avaliação, fazermos uma análise de nossa vida espiritual, de nossa vida como cristão, de que lado daquela cruz nós estamos? Daqueles que se arrependem, daqueles que fazem cobranças, ou daqueles que se aproximam de Cristo? Eu queria estar falando sobre isso nessa noite, nessa palavra, que aquele malfeitor, ele aproveitou da oportunidade que lhe foi dado, da graça. Você não vê em momento algum aquele homem ter ouvido falar do Evangelho, ter sido pregado o Evangelho para ele. Mas um fato interessante é que ele reconhece o poder de Cristo. Cristo não havia pregado para aquele homem.
Nenhum discípulo tinha ido naquela prisão pregar para aquele homem. Mas a essência de Cristo, ela exalou justamente como aquela rosa de Saron, ela exalou na cruz do Calvário, que ela contagiou o coração daquele homem. E nós vemos que o outro, ele não teve ele teve oportunidade do arrependimento, mas ele não se voltou como esse outro malfeitor, se arrependeu, reconheceu o seu pecado e desejou a salvação da sua alma. E a gente para pensar, meus irmãos, a gente fica pensando o que me leva a eu ter a certeza da salvação da minha alma. Se eu parar para fazer uma análise, o que me leva justamente a eu ter essa certeza de que eu sou um homem salvo, de que você é uma pessoa salva, um irmão, uma irmã salva em Cristo Jesus. Ou o que nos leva justamente a isso. Esse malfeitor, irmãos, o que levou ele a ter essa certeza naquele momento, em que ele faz apenas um pedido, talvez aquele último pedido que ele faz na sua vida, nos seus momentos de vida. Que ele falou, faz apenas um pedido. Ele fala, Senhor, lembre de mim quando entrar no teu paraíso. Como aquele homem ele podia ter essa noção de que Cristo iria para um paraíso, para um lugar melhor do que onde ele estava de sofrimento? O que levou aquele homem a ter essa noção, a fazer esse pedido, a ter na sua consciência esse entendimento de que aquele homem que está sendo crucificado do seu lado, Cristo, chamado Cristo, ele iria para um lugar melhor. Ele iria justamente para um paraíso e poderia levá-lo para aquele lugar. Então você vê que o que levou esse homem a ter essa certeza? E muitas vezes o que nos leva, nós temos essa certeza de salvação, irmãos. Como eu disse, aquele homem, você não vê em nenhum ponto esse homem ouvir falar do Evangelho, ser pregado o Evangelho para ele. A Bíblia não cita nenhum texto com relação a isso. E às vezes nós vemos que nós fomos para pensar, nós somos pastores, somos missionários, somos líderes de louvores, somos líderes de círculo de oração, e achamos que tudo isso nos leva justamente a nós termos a certeza de que nós vamos para o paraíso, que nós vamos realmente ter a salvação de nossas almas. E nós vamos para pensar, irmão, será que é isso, eu ter um cargo na igreja, eu fazer parte de uma liderança? Será que é isso que me dá essa certeza de eu ser convicto de minha salvação, de que eu vou realmente entrar para o reino eterno com Cristo Jesus? E nós vamos para pensar, irmãos, e fazemos talvez uma análise em tudo isso. Se você parar para pensar, irmão, não é cargo na igreja. Se nós olharmos para a Bíblia, o livro de Mateus, quando Jesus diz, olha, aqueles homens dizem, olha, que eles tinham, em nome de Cristo, eles tinham feito grandes maravilhas, tinham curado enfermos. E Jesus, ele diz uma palavra assim muito dura, em que ele diz que apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Em que ele diz justamente naquele momento em que aquelas pessoas, muitos seriam chamados, poucos seriam escolhidos. E quantas pessoas, irmãos, em que fazem grandes sinais, podemos dizer assim, grandes obras, mas isso não quer dizer que elas são salvas. A gente olha para a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vê Paulo dizer o seguinte, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu sacrifique até o meu corpo, e eu não tiver amor, nada disso vai ter proveito nenhum.
Nós vamos pensar o que me leva a ter a certeza da salvação. E essa palavra, eu sempre gosto dessas mensagens que ela me traz uma reflexão interior. Ela me traz uma reflexão pessoal. Quando eu penso justamente de que lado que eu estou. Será que eu sou uma pessoa salva porque eu sou pastor? Porque eu sou missionária? Porque eu sou um líder de louvor? Porque eu toco um instrumento dentro do ministério? Porque eu sou um presbítero, diaconisa, qualquer área do ministério? Será que é isso que me faz uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus convicta da minha salvação? O malfeitor, irmãos, ele reconhece a necessidade da salvação. A primeira coisa importante que eu preciso reconhecer é que eu necessito da salvação para a minha alma. Eu necessito ser salvo. Enquanto que o outro, ele não viu a necessidade de salvação. Hoje nós vivemos em uma sociedade, irmãos, em que nós vemos raramente pessoas se converterem de uma forma genuína. Hoje nós pregamos para pessoas que se tornaram amigas do Evangelho. Pessoas que muitas vezes frequentam os nossos cultos porque se tornaram amigos do Evangelho. Porque o Evangelho faz bem. A música evangélica, ela traz justamente uma paz na alma, que às vezes nós ouvimos muito. As mensagens, elas trazem uma mensagem de segurança, de conforto, de fortaleza, de segurança no seu dia a dia, de autoestima, de expectativa de um dia melhor. Então, pessoas que elas frequentam muitas vezes os cultos porque elas veem dentro dos nossos cultos, dos louvores, das mensagens, algo que traz algo para a sua alma, mas que elas não desejam a salvação. Se tornar amigas do Evangelho. E a primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, e o malfeitor nos ensina isso, que eu preciso reconhecer a necessidade da salvação, de salvação para a minha alma. Então você para pensar, e você vê que uma pessoa ela procura um médico por quê? Porque ela está doente, ela precisa de um medicamento. Se a pessoa ela procura uma medicina, um consultório médico, um especialista, é porque ela precisa ser tratada de sua enfermidade. Se nós temos uma pessoa que ela se deixou levar pelo vício da droga, pelo vício do álcool, por que ela procura ajuda? Porque ela sabe que ela precisa justamente, ela tem que admitir que ela é uma pessoa que ela não consegue vencer aquele vício. Aquele vício, aquela droga, seja no álcool, seja em qualquer tipo de droga, aquilo é mais forte que ela precisa justamente procurar uma ajuda para ser curada daquele vício. Quando você olha para a carta, para o livro de Isaías, capítulo 6, aquele homem, você olha, um homem de Deus, um grande profeta do Senhor. Mas quando ele se encontra, quando no ano em que morreu o rei Uzias, aquele homem, ele olha, ele vê justamente o templo cheio das vestimentas do Senhor, ele vê o séquito do Senhor enchendo justamente o templo, e ele diz, ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece a sua fragilidade, reconhece o seu pecado e deseja ser transformado pelo poder de Deus. Então, e como a salvação, irmãos? Eu preciso reconhecer. Não é porque eu tenho um cargo, não é porque você é um líder, eu sou um líder. Não é porque eu tenho anos dentro de uma igreja, rolado um livro de membro da igreja, é que eu tenho certeza de salvação, não. A salvação eu tenho que ter desejo dela, eu tenho que desejar essa salvação.
E outra coisa, eu tenho que lutar pela minha salvação. Porque não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Porque Jesus disse no livro de Apocalipse, tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Então temos que viver uma vida sempre em alerta, sempre vigilante, sempre prudente, sempre justamente consciente de que o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando tragar aquele que ele for possível. Então temos que lutar todos os dias pela nossa salvação. A salvação ela se conquista e você conserva. Então eu preciso reconhecer que eu preciso ser salvo. Eu preciso reconhecer isso. O versículo 41, ele nos mostra isso. Olha o que fala no 41. Nós, na verdade, o outro falando para ele, nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Nós olhar para nossos atos, a não ser que as pessoas querem se auto-justificarem. A pessoa que ela se auto-justifica, ela diz, olha, eu não preciso, eu não sou um pecador, eu não mato, eu não roubo. Eu não ando por caminhos da perdição. Mas nós nascemos em pecados, como nós nascemos em pecados e precisamos da salvação de Cristo em nossas vidas. Então a segunda coisa, eu preciso buscar essa salvação. Eu preciso buscar essa salvação na minha vida. O versículo 42 fala isso. Então diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele reconheceu, ele buscou. Não se busca a salvação através de penitências, irmãos. Não é através de penitências. Nem é conhecendo todos os 7 sacramentos de uma denominação, de uma religião, é que eu vou realmente ter certeza da minha salvação. Não é através de 7 sacramentos, não é através, irmãos, de sacrifícios. Não é através de fazer boas obras. Mas é justamente eu reconhecendo que eu preciso de um arrependimento dos meus pecados, dos meus erros. Porque obras, elas não perdoam pecados. Sacrifícios não perdoam pecados. Você pode ver o que Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 13. Posso dar tudo o que eu tiver. Se eu não tiver amor, não adianta. Nenhum sacrifício, ele paga pecado. Nenhuma boa ação que possamos fazer, principalmente hoje, pessoas fazendo boas ações, isso é muito bonito. Mas isso não leva uma pessoa a ser salva. Não é o fato de eu justamente fazer um sacrifício, de eu fazer uma dádiva, uma ajuda para alguém, é que eu vou receber a salvação da minha alma. Só existe um meio. É através de Cristo Jesus. Então você vê que tem uma pesquisa popular que foi feita, ela afirma que 97% da população brasileira acredita que será salva. 97% da população brasileira acredita que vai ser salva. E o mais incrível, a população carcerária, aqueles homens, mulheres que estão no cárceres, estão presos, eles acreditam que eles vão ser salvos, porque já sofreram o suficiente nesse mundo e não vão sofrer mais na eternidade. Acredito que vão direto para os céus. Quantos dias, irmãos, quantas vezes nós já ouvimos essa famosa frase em que as pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Entende bem, meus queridos, minhas queridas. Aqui se faz, aqui se paga, porque existe uma consequência do meu erro. Existe uma consequência daquilo que eu faço de errado, daquilo que eu faço de bom. Por isso que o sábio Salomão lhe diz no seu livro de Eclesiastes, lança o teu pão nas águas, e depois de muitos dias tu verás.
Se tu lançou coisa boa, tu vai receber coisa boa. Mas isso não surte geralmente para a salvação da alma, não, é para esse mundo. O que eu faço de benefício, coisa boa, não vai surtir. Eu posso até justamente receber o galardão quando eu for salvo em Cristo Jesus. Agora, eu não vou ser salvo porque eu fiz boas dádivas, coisas boas. Então nós vemos que se eu faço algum sofrimento aqui, talvez é por alguma consequência. É algum caminho que eu escolhi determinar para mim. Eu determinei talvez um caminho para mim. Então, esse texto nos ensina isso. Esse exemplo desses homens nos ensinam isso. Então, o terceiro ponto que nós falamos aqui é descansa na promessa da salvação. É descansar na promessa da salvação. A salvação é para todos, entende bem? Cristo ele não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. Ele veio para que todos, mas ele nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos. Você vê que esses dois eles escolheram. Um escolheu a bênção, a salvação, e o outro escolheu a maldição, a perdição. Então nós estamos vivendo hoje numa época de uma chamada graça barata. Aquela graça em que as pessoas, irmãos, elas usam das suas liberdades em Cristo, usam da liberdade para dar os seus golpes. Pessoas, irmãos, que são chamados famosos, contraventores da fé. E debaixo da graça, essas pessoas elas talvez não sofram o dano nessa vida. Talvez essas pessoas vão passar por essa vida impune, dando seus golpes, aproveitando daquilo que eles fizeram, adquiriram de uma forma ilícita. Mas, irmãos, um dia nós vamos estar diante de um tribunal. E esse tribunal, irmãos, ele não é um tribunal cego como é a nossa justiça hoje. Às vezes a justiça hoje ela não pode ver o erro que essas pessoas estão cometendo. Esses falsificadores da verdade. Esses homens que são os contraventores, os golpistas. Mas existe um Deus, irmãos, que ele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele vê todas as coisas. Então nós como servos de Deus, temos que estar debaixo dessa graça preciosa. Debaixo de uma graça preciosa. Jesus, ele perdoa nossos pecados. Através dessa graça preciosa, ele já perdoou nossos pecados. Nós somos perdoados, lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. E para encerrar, Deus nos dá uma garantia nessa salvação. A garantia é o Espírito Santo. Nós olhamos essa ironia. Os dois eram ladrões. Os dois estavam condenados. Os dois eram ladrões. Os dois estavam condenados à morte. Mas só um recebeu a vida eterna. Será por que só um recebeu? Você não vê em momento algum Cristo virar as costas para o outro? Não tinha nem como ele virar as costas, estava crucificado. A diferença foi que um fez a escolha da vida e o outro fez a escolha da morte. O que o outro queria era que Cristo o libertasse. Era que Cristo entrasse no seu mundo, mas ele não quis entrar no mundo de Cristo. Existe uma diferença em eu querer entrar no mundo de Cristo, na vida eterna, no paraíso. E uma diferença de que Cristo entre no meu mundo de erro, de falcatruas. Quando eu faço aqueles planos que estão errados, aí eu quero que Cristo entre na minha situação e mude aquela situação para mim. E depois eu volto para o erro novamente. Então ele te dá essa garantia de salvação. Mas cabe a mim eu recebê-lo, aceitá-lo ou não. É a conclusão que nós chegamos a essa palavra, nessa oportunidade. De que lado você está, meus irmãos? De que lado você está? Do lado do primeiro malfeitor, que acha que Deus em todo o tempo tem de livrá-lo? O primeiro malfeitor, ele acha que Deus, que Cristo em todo o tempo tinha que livrá-lo.
e fazer com que você saia ileso de todos os problemas. Talvez estamos com aquele primeiro malfeitor. Queremos que Cristo nos livre em todo o tempo. Em todo o tempo Ele vem nos livrar. E que nós estamos sempre ilesos daquela situação, como eu disse algum momento atrás. Queremos que Cristo Ele nos livre daquela situação difícil que nós enfrentamos, quando a pessoa ela usa de contravenção, ela dá os seus golpes, e depois ela é pega naquela situação constrangedora, vergonhosa, para ela, para a família, para a sociedade, e depois a pessoa quer que Cristo o livre daquela situação. E se ele for liberto, e se Cristo livrá-lo, ele volta para ele, volta depois daquela situação. Ele comete os mesmos crimes, as mesmas coisas erradas. Muitos cristãos estão desse lado, achando que Deus está sempre a serviço. Muitas pessoas acham que Cristo é um garçom, que Cristo é um office boy, que está sempre ali pronto para poder atendê-lo. E nem sempre ele faz isso. A graça dele é uma graça, justamente, irmãos, que nos contagia. É uma graça preciosa, não é uma graça barata, que permite golpes. É uma graça preciosa, que nós adquirimos, ou que foi nos dada por um alto preço, um preço de sangue. Não foi comprada por ouro nem prata, nenhum tipo de joia. Mas agora tem um segundo ladrão que confessa os seus pecados. O segundo ladrão ele confessa os seus pecados. Um malfeitor cheio de temor de Deus. Olha que coisa incrível. O segundo, ele confessa os pecados a Cristo. E vê um homem malfeitor cheio de temor de Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é o início de todas as coisas. Peça a Deus temor no teu coração. O versículo 40 nos ensina isso. E nós, assim, irmãos, como aqueles malfeitores, estamos todos na igreja. Somos todos cristãos. Todos nós estamos na igreja. Todos nós somos cristãos. Mas será que iremos todos para a glória, para o descanso eterno, irmãos? Será que todos nós vamos entrar para o descanso eterno, para o reino da glória com Cristo? Faça uma análise nessa noite, nessa palavra, nessa tarde, nesse dia. Pare para pensar de que lado você está. De que lado da cruz você está? Daquele que cobra as coisas a Cristo? Daquele que se arrepende, que necessita, que busca a salvação para a tua alma, para a tua família, para a tua casa? Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo ele te fortaleça. Que Ele te dê a graça dessa palavra revelada no teu coração, na tua alma. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo ele encontre liberdade em meio a tudo que você está enfrentando. Ao meio de cobranças, ao meio de decisões erradas. Ele encontre justamente um caminho no teu coração. E penetre na tua alma. E mude a tua história, mude o teu entendimento, mude o teu pensamento. E te faça um vencedor ou uma vencedora. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe teus negócios. Te prospere a cada dia em Cristo Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.